Então vamos à nossa palestra da noite, que hoje vocês quase não conseguem ver o título, mas ele é O Bem Mais Precioso. Vamos dar uma volta grande para lá chegarmos. E começaremos por dizer que os equívocos são bastante mais comuns nos caminhos humanos do que nós próprios às vezes imaginamos. Há muitos equívocos. Mesmo pessoas bem intencionadas, mesmo essas, por vezes, também se equivocam. No ardor das discussões, as palavras são ditas e muitas vezes sem a necessária reflexão. Abrimos a boca e as coisas saem. Não reflexionamos, não pensamos, mas já dissemos. E é muito curioso. A palavra que nós dizemos, não temos como ela voltar para trás. Saiu. Está dita. Então, às vezes, o que nos parece correto, num contexto, numa altura, mais tarde, mostra-se terrivelmente errado. Porque não reflexionamos. A maturidade, que é algo tão precioso também para a criatura humana, fornece-nos depois novos contornos ao que antes parecia simples. Agora vemos que as coisas afinal eram muito mais complexas. E o problema reside no que fazermos depois. Já nos equivocamos, deixamos que acontecesse, e agora a nossa consciência reconhece que nos equivocamos. E agora? O que fazer? O mal está feito, a palavra estranha foi dita, o amigo foi ferido, a família foi desfeita, quantas vezes? O companheiro ou a companheira foram deixados, o lar abandonado, os filhos esquecidos. Nestas situações, o nosso orgulho é mau conselheiro, terrivelmente mau conselheiro. Ele faz muitas vezes com que a criatura, embora ciente do erro, não se disponha a assumi-lo por orgulho. Então, a partir daí, começamos a viver uma situação de doentia e artificial. Já não é mais a naturalidade. Nós já caminhamos num artifício, porquanto não queremos assumir o nosso erro. No íntimo, no nosso íntimo, nós sabemos-nos em falta. Contudo, procuramos demonstrar uma falsa tranquilidade externa. Ou até somos capazes de admitir que erramos, mas nada procuramos fazer a respeito. Não fazemos nada para demonstrar que estamos arrependidos e que queremos que as coisas melhorem. Por vezes, escudados nas nossas bengalas psicológicas, adotamos algumas regras para nos tentarmos redimir, mas sem enfrentarmos realmente o problema. O orgulho não deixa. Confessamo-nos pecadores, penitenciamo-nos, privamo-nos até de alguns pequenos prazeres, punimo-nos das mais diversas maneiras, mas entretanto a espiritualidade superior ensina que apenas por meio do bem se repara o mal. Enquanto não fizermos qualquer bem, não superaremos o mal do equívoco que atrás nós fizemos. A espiritualidade também alerta que se essa reparação, para ser efetiva, precisa atingir o orgulho do homem, precisa atingir os seus interesses. E isto significa que de pouco adianta orar, pedindo perdão pelo erro cometido contra o semelhante, se não admitirmos ao próprio ofendido. E nós temos palavras de Jesus no Evangelho que nos demonstram isto perfeitamente. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Palavras de Jesus. Também recomendou que, antes de fazer uma oferta no altar,
O homem deve acertar-se primeiro com o seu irmão. Então quem erra, falo em relação à ordem cósmica, instituída por Deus. E Deus instituiu esta ordem cósmica para que haja uma evolução harmónica de todos os seres. Contudo, o ofendido, em certa medida, representa a lei divina em face do ofensor. Quando nos equivocamos com alguém, estamos nós ofendendo as leis divinas, as leis naturais. E temos que nos acertar com elas. E esse acerto só é possível quando o façamos direto com o próprio ofendido, porque senão, caso contrário, não faltaria quem decidisse comprar o reino dos céus com cabazes de alimentos ou donativos os mais variados. Uma coisa não substitui a outra. Então, às vezes, prejudicamos os desconsiderados, aqueles com quem nos equivocamos, e buscamos redimir-nos mediante pequenos serviços para desconhecidos. Também não é certo. Tem que ser com eles. Só o bem apaga o mal. Ou seja, é preciso haver progresso no íntimo da criatura. E esse progresso nós o revelamos mediante uma conduta renovada. E essa conduta renovada é o quê? É nós aceitarmos o erro e querermos acertá-lo com quem o cometemos. E para isso não é necessário sofrer longamente, desenvolver neuroses ou as mais variadas enfermidades. Não é preciso. É preciso enfrentar as consequências do que fizemos. Domarmos o nosso próprio orgulho. Admitir a falta e reparar o equívoco diretamente com o ofendido. Essa é que é o caminho mais certo e o caminho mais direto para que nós nos harmonizemos. Mas, e agora o ofendido está irredutível? Ele não quer a reconciliação. Mesmo assim, a reabilitação não fica inviabilizada. Nesse caso, ela se processa mediante gestos de genuíno amor em relação a terceiros. Ele não quer? Vamos reparar a nossa falta através do amor, porque há tanta necessidade de amor neste mundo de Deus. O importante é que o mal se apague pela força do bem. É a terceira vez nesta palestra que nós dizemos isto, porque é de profundo significado. O bem sempre apagará a força que eventualmente esteja no mal. Então não é só pela reparação exterior, mas pelo progresso que nós revelamos na disposição firme de não querermos voltar a fazer a mesma coisa. Não queremos mais equivocar-nos desse jeito. Conta-se, e é algo muito interessante, porque faz parte do folclore europeu, que há muitos anos, longos anos, um rapaz e uma jovem estavam profundamente apaixonados. E quando assim é, resolve-se casar. Quase não tinham dinheiro, mas nenhum deles ligava muito para essas coisas. Estavam habituados com a pobreza. Tinham confiança mútua um no outro. Isso dava-lhes uma esperança de que iriam ter um belo futuro, desde que se tivessem um ao outro. Assim, como sempre se faz, marca-se a data para se unirem em corpo e em alma. Mas antes do casamento, a jovem fez um pedido ao noivo. Não posso, nem quero, imaginar que um dia possamos nos separar. Mas pode ser. Pode ser que com o tempo um se canse do outro. Ou até que você se aborreça e me mande de volta para a casa dos meus pais.
quero, neste instante, que você me prometa que se algum dia isso acontecer, Deus queira que não, você me deixará levar o bem mais precioso que eu tiver então. O noivo riu, achando que aquilo que ela dizia era tolice, mas a jovem não ficou satisfeita enquanto ele não fez a promessa e mais, por escrito, e assinou. Casaram-se. Decididos a melhorar de vida, ambos trabalharam muito. E fruto desse imenso trabalho, foram recompensados. Porque realmente quando trabalhamos, encontramos aquilo que é a justa paga do trabalho. E cada novo sucesso deles os fazia ainda mais determinados para sair da pobreza e trabalhavam ainda mais. O tempo passou, o casal prosperou muito. Conquistaram juntos uma situação estável, cada vez mais confortável. E finalmente ficaram ricos. Mudaram-se para uma ampla casa, fizeram novos amigos e acercaram-se dos prazeres próprios da riqueza. Mas há sempre um mas. Dedicados em tempo integral aos negócios e aos compromissos sociais, pensavam mais nas coisas do que um no outro. Discutiam sobre o que comprar, quanto gastar, como aumentar o próprio património, mas o facto é que cada vez estavam mais distanciados entre si. Certo dia, enquanto preparavam uma linda festa para amigos que eles consideravam muito importantes, discutiram sobre uma banalidadezita qualquer e começaram a levantar a voz. Os equívocos. Começaram a gritar um com o outro. E quando assim é, chega-se a acusações inevitáveis. E o marido queixou-se. Você não liga para mim. Só pensa em você, em roupas, em joias. Pegue, pois, o que achar mais precioso, como lhe prometi, e volte para a casa dos seus pais. Não há motivo para continuarmos juntos. A mulher empalideceu e encarou-o com um olhar magoado. Era como se aquilo que ela tinha acabado de ouvir, ela nunca pensava que iria ouvir. Era algo que ela não queria descobrir. Era algo que ela nunca esperara. O orgulho leva a responder. Muito bem, disse ela bem baixinho. Quero mesmo ir embora. Mas vamos ficar juntos esta noite. Temos que receber os amigos que já foram convidados. Ele concordou. A noite chegou, começou a festa, com todo o luxo e a fartura que a riqueza permite. E alta madrugada, o marido adormeceu exausto. As bebidas, afinal, tinham atuado. E estavam ali mostrando naquele sono profundo o seu efeito. Ela aguardou um pouco mais que o sono ainda fosse mais profundo, o mais profundo possível, e então ela fez que o levassem com todos os cuidados para a casa dos pais dela e o colocassem na cama. Quando ele acordou, na manhã seguinte, não entendeu o que tinha acontecido. Não sabia onde estava, e quando se sentou na cama para olhar em volta, a esposa aproximou-se e disse-lhe com carinho: querido marido, você prometeu, se algum dia me mandasse embora, eu poderia levar comigo o bem mais precioso que tivesse no momento. Pois bem, você é e sempre será o meu bem mais precioso. Quero você mais do que tudo na vida, e nem a morte poderá nos separar. Envolveram-se no abraço de ternura e voltaram para casa, mais apaixonados do que nunca.
então o egoísmo muitas vezes turva-nos a visão. O orgulho não nos deixa ver direito. E, mais do que isso, faz-nos ver as coisas distorcidas. Faz-nos esquecer os verdadeiros valores da vida e buscarmos coisas que têm valor relativo ou um valor muito passageiro. É importante que no dia a dia façamos sempre uma análise e coloquemos na balança os nossos bens mais preciosos. E então, depois de os pesarmos bem, passemos a dar-lhes o devido valor. A família é o bem mais precioso que possuímos. E às vezes, o que menos valorizamos. Percebemos então que as coisas mais importantes e preciosas da vida não são adquiridas com dinheiro. O dinheiro não. Elas não se vendem em farmácias e nem são encontradas nas boutiques das grandes cidades. Por isso é que se diz que o dinheiro não compra tudo. Não se vende carinho, afeto, elogios, compreensão, paz, felicidade, atenção, cumplicidade, amizade, fidelidade, confiança, verdade, alegria, satisfação. E, sobretudo, não se compra amor. Estes ingredientes são, afinal, capazes de incrementarem uma receita que resultará em famílias segundo o plano de Deus. As famílias que se amam. É na busca, muitas vezes, desta justa convivência que os Espíritos nos vêm alertar, ensinar, envolver, para que realmente consigamos manter as nossas famílias unidas. Jesus deu um exemplo máximo disso. Manteve-se sempre, calcorreando as terras que nós sabemos difíceis daquela época, andando muitas vezes de cidade em cidade, mas nunca esquecendo o colo que o amamentou, nunca esquecendo Mãe Maria. Ainda hoje, quando nós recordamos o tempo do Mestre Jesus, nós vemos a família sagrada. Pai, mãe, filho. E para outros que estudam os documentos antigos daquela época, que Jesus teve irmãos. Não importa se é verdade, se é mentira. Importa que ainda, nem que seja pai, mãe e filho, foram uma família extraordinariamente unida. Mãe Maria lá estava, no Calvário, na hora derradeira, para receber no seu colo aquele corpo exsangue, sem vida, mas com um espírito profundamente vivo, que ainda hoje nos orienta, nos ajuda. E por isso nós o elegemos na nossa doutrina como nosso guia e nosso mestre. Então que ele, do jeito que seja possível, consiga ajudar-nos a livrar-nos do nosso egoísmo e do nosso orgulho, para que realmente, juntos com a família que Deus nos concedeu, podermos continuar em frente. Que Ele nos abençoe.